ser ruim hoje? Aquele seu último foi... Porra, fez você pensar muita coisa. Irmãos, acho que eu já falei boa noite para todo mundo. Hoje a gente, todas as quintas, agora a gente está numa série falando sobre as mulheres bíblicas. E hoje eu quero falar sobre Débora, sobre a Débora. Tem alguma arte aí, Léo? Tem aí, ó. A gente vai falar sobre a Débora. A Débora, ela teve um tempo, no Antigo Testamento, lá com o povo de Deus. Teve um tempo que eles passaram, que era o seguinte: não, Josué, que era o antigo líder, tinha morrido, eles ficaram sem líder nenhum, e relata pra gente que por eles não terem liderança, eles faziam o que bem parecia aos olhos deles. E aí diz que eles começaram a entrar num ciclo de a gente faz burrada, os países que não eram de Deus em volta começavam a oprimir eles, e eles então na opressão buscavam a ajuda de Deus, e Deus levantava um juiz que não é o juiz que a gente tem em mente, mas era um juiz, era um líder de guerra, era um juiz que levava o povo, que liderava uma guerra com o povo de Deus em vitória contra os inimigos. Então, de tempos em tempos, isso vai no intervalo aí de cada juiz, mais ou menos, um juiz era levantado, ele vencia para o povo de Deus, vencia as vitórias de Deus, aí o povo ficava aproveitando uns 40 anos, uns 30 anos de paz. Só que daí voltava tudo de novo, o líder morria, o juiz morria, o povo voltava a fazer burrada, voltava a ser oprimido, Deus voltava a erguer juiz, e Deus levanta uma juíza, a única mulher juíza, que a gente vai falar essa noite, e a gente vai começar a ler sobre ela lá no capítulo 3 de Juízes, a partir do versículo 31, que fala assim. Esse líder que está falando, quem quiser acompanhar aqui fica à vontade, é o líder anterior a Débora, só para a gente entender mais ou menos. Fala assim: o líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois, e assim ele também libertou o povo de Israel. Pode ir passando, Léo, a gente vai até o capítulo 4, versículo 7, a gente vai até o 7. Depois que Eude morreu, que era o juiz anterior de Débora, o povo de Israel, como eu já falei, pecou de novo contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete Agogim. Jabim, que era esse rei inimigo, tinha 900 carros de ferro. E na época, gente, aqui Israel não era aquela potência que ele passou a ser depois do rei Davi e tal. Não, eles estavam aqui no chinelo ainda. Então eles não tinham essa tecnologia toda. E esse país inimigo, como a gente acabou de ler, eles tinham 900, tanto é que a Bíblia ela faz questão de dizer isso, eles tinham 900 carros de ferro. E a gente está falando de ferro mesmo.
Então você imagina, né, os cavalos puxando aqueles carros de ferro, e isso aí era o que eles tinham que intimidava. Continuando, fala assim: durante 20 anos, esse povo inimigo maltratou o povo de Israel sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Versículo 4. Aí chega a nossa Débora. Débora, mulher de Lapidote ou Lapidote, era profetisa, era também juíza dos israelitas naquele tempo. Tinha uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora se sentava debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, que era o comandante do exército, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem, Baraque: escolha 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon e as leve ao monte Tabor. Eu vou trazer, Deus falando, eu vou trazer Sísera, que era o comandante inimigo, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, e olha a promessa: mas eu farei com que você o vença. Vamos orar um pouquinho? Pai, está aí a sua palavra, que é mais do que letras, porque o Senhor falou, e como o Senhor já disse aqui pelo Wesley, a sua palavra ela é espírito e vida, ela tem poder de nos dar vida, ela tem poder de nos vivificar, ela tem poder, e ela é penetrante. A sua palavra ela penetra a gente até nos dividir, até que a gente consiga perceber bem o que é nosso, o que é do Senhor, até que a gente consiga discernir bem a resposta que a gente precisa para a nossa vida. Então, mais do que um livro, mais do que as palavras, mais do que as letras, Espírito Santo é o Senhor que a ministra. Quantas pessoas não leem a Bíblia por curiosidade, ou não leem a fim de obter só conhecimento, e na verdade terminam de ler mortas do mesmo jeito? Se não for o Espírito de Deus o Senhor para ler, se não for o Senhor o Espírito de Deus para revelar, se não for o Espírito de Deus o Senhor para ministrar, a gente não chega a lugar algum. A semente que o Senhor lança, ela não dá tempo dela crescer e dar fruto, e a gente se torna pessoas estéreis, pessoas que não frutificam nada, pessoas que não mudam em nada, e pessoas que não causam efeito em lugar algum. Então o Espírito de Deus vivifica a sua igreja. A gente pede no nome de Jesus que o Senhor glorifique o seu nome nesse lugar, e que o Senhor desperte os nossos espíritos, desperte o nosso coração a te adorar. Que assim seja. Então, chega em Débora, juíza escolhida por Deus, e já é de se estranhar. Deus, no meio de um monte de juiz homem, Deus levanta uma mulher. Se hoje as mulheres já vivem algum certo preconceito, você imagina trocentos mil anos atrás, né? Isso já mostra uma coisa interessante para a gente, que é: não dá para colocar Deus dentro de uma caixinha, não dá para você criar um padrão para Deus, não dá para a gente pensar que Deus só age de um jeito, que Deus só faz de um determinado modo. Deus opera de diversas formas
a vontade dele. E ele espanta, levantando Débora para ser juíza. Só que Débora não era, qualquer mulher. A gente acabou de ler que Débora, ela era, além dela ser profetisa, além dela viver um relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, além dela ser esse canal em que Deus falava, tá? Ela era juíza, como a gente leu, ela sentava, ela ficava debaixo de uma palmeira na época e começava a julgar as causas do povo. Detalhe, você só vê o texto falando, só ela fazia isso. Numa época em que a gente vê depois, lá na frente, depois que eles vencem, como Deus falou que eles iriam vencer, Débora e Baraque, que era o comandante que foi lutar, lá na frente, no capítulo 5, mostra a música que eles comporam a Deus. E no meio dessa música fala que as ruas estavam desertas, ninguém portava mais escudo e espada, pois ela estava lá. E lá no capítulo 5 fala que ela se levanta como mãe de Israel. E é interessante a gente pensar isso, porque ela era profetisa, ela era juíza, ela era a esposa do lapidote ou do lapidote. Mas o interessante é pensar que ela se levanta como mãe. Ela se levanta para cuidar de um povo, ela se levanta para cuidar de pessoas, ela se levanta para julgar as causas das pessoas, ela se levanta para servir com seus dons e com seus talentos ao povo. E ela sentava lá, ficava lá debaixo da palmeira, e o povo vinha até ela para resolver as suas causas, as suas situações. E ela, é interessante que fala que ela julgava. E o julgar não é no sentido que normalmente a gente entende logo de primeira, que é apontar o dedo. Não, julgar, ela discernia entre aquilo que você, aquela causa que você trazia para ela discernia aquela causa que o povo trazia para ela, entre o que era certo, o que era justo e o que era injusto. Outro ponto que é interessante da gente pensar é o seguinte: o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, ele está dizendo para a igreja o seguinte: vocês têm rixas entre vocês. Já é vergonhoso o fato de haver rixa, briga no meio de vocês. E mais do que isso, pior do que isso, vocês pegam e vão se aconselhar com aqueles que nem creem no Senhor. Vocês vão se aconselhar com os descrentes. Aí ele pega e fala para a igreja: vocês não sabem que a igreja ela vai julgar o mundo? Que a igreja ela vai julgar os anjos? Aí ele continua e fala: não tem um sábio no meio de vocês capaz de julgar as coisas mínimas da vida? E a pergunta que a gente deve se fazer é: a gente está com o Senhor há algum tempo, há um tempo que a gente tenha o discernimento e a capacidade de julgar as coisas mínimas da nossa vida? Ou a gente está sendo daqueles que sempre estão procurando a opinião alheia, aqueles que não sabem para onde vão, aqueles que não sabem o que é certo e o que é errado, aqueles que ainda estão perguntando se a bebida alcoólica é pecado, se fazer sexo antes do casamento é pecado, aqueles que sempre estão buscando em alguém ou em outra pessoa o rumo da própria vida, sendo que a palavra de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, e o privilégio, como Wesley falou, da gente receber de Deus o favor, a graça sobre as nossas vidas. O principal e o bem maior nós temos, o Espírito Santo. Mas
Mas será que a gente continua sendo aquelas crianças, mesmo depois de estar com o Senhor há algum tempo, que precisa ser dito, ó, vira aqui, vira ali, vai ali, e não mergulhou ainda na palavra de Deus para saber que a palavra de Deus, meus irmãos, está escrito que ela dá sabedoria para a salvação. Isso quer dizer que para você viver, para a gente viver a nossa vida, a gente precisa dessa sabedoria que vem da palavra de Deus, que é ensinada pela palavra de Deus, sabedoria que leva a gente a viver uma vida verdadeira, digna e mais feliz. E a gente tem a fonte. E a Débora, como uma boa irmã ou mãe do povo, ela parava lá para servir com aquilo que Deus tinha dado para ela. Outro ponto para a gente: tudo aquilo que Deus faz, como diz em Provérbios, Ele não faz sem sentido, Ele não faz com nenhum propósito. Toda atitude que Deus toma, todo movimento que o Espírito de Deus faz, é para cumprir um propósito. Toda palavra, como também está escrito na Bíblia, toda palavra que é lançada por Deus é como a chuva, ela desce e cumpre o seu propósito. O propósito da chuva é o quê? É descer, regar, e através dela molhar a terra produz e dá alimento para o homem. Ela cumpre o propósito dela. Do mesmo jeito, Deus não fala nada que não cumpra a vontade dele. Então, o que é que Deus já colocou nas suas mãos? O que é que Deus já depositou em você? Você tem usado para servir? Você tem usado para dar? Você tem usado para ajudar a igreja dele? As pessoas? Débora é um exemplo, gente, perfeito disso, e a gente vai ver no decorrer da história, de serviço. Como ela serviu? Tem um detalhe interessante que a gente vai ver daqui a pouco. Ó, continuando, a partir do versículo 8. Aí ela fala para o Baraque: ó, Deus falou para você juntar lá uma galera e sair para a guerra. Ó a resposta do marmanjão, do comandante. Então Baraque respondeu para Débora: só vou se você for comigo. Se você não for, eu também não vou. Ai, meu Deus. Pode deixar lá, né? No 8. Baraque responde: eu só vou se você for. Se você não for, eu também não vou. Segundo ponto: ou aqui você é Débora, ou aqui você é Baraque. Ou eu sou Débora, ou eu sou Baraque. Para alguém virar para mim, para você dizer assim: mano, eu só vou se você for. A pessoa está dizendo assim: você me passa confiança, você me passa firmeza, eu confio em você, então eu só vou se você for. Aqui na história, por que Baraque fala para Débora? Porque ele sabia que Débora ia lutar a guerra. As mulheres lutavam as guerras de Israel? Não. Por que é que ele vira para ele e fala: eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. Porque ele sabia o que Débora carregava, que era além da força. E como está escrito em Eclesiastes 9,16, mais vale a sabedoria do que a força. Débora não tinha a força necessária, mas ela tinha uma força muito necessária que operava pelos bastidores: sabedoria. E aí Baraque vira para ela e fala: eu só vou se você for. Então, ou nós somos Débora, que transparecemos e passamos para pessoas o que a gente carrega, a ponto delas dizerem: ó, só vou se você for. Ou a gente é Baraque, que está apoiando em pessoas e falando assim: eu só vou se você for. Agora detalhe, aqui Baraque ele não fala: ô Débora,
Vamos comigo? Aí se ela falasse assim: não vou não, hein? Aí ele ia pegar e falar: então tá bom, eu vou de qualquer jeito. Não, o que ele está falando é o seguinte: se você não for, eu não vou. Ele condiciona a atitude dele na atitude de outra pessoa. Ele está falando assim: eu só vou agir, eu só vou tomar essa iniciativa, eu só vou cumprir a vontade de Deus, porque Deus já tinha falado: eu vou dar vitória para vocês. Olha só, mesmo depois que Deus falou para ele: eu vou fazer você vencer, eu vou dar o inimigo nas suas mãos, mesmo assim ele fala: Débora, eu só vou se você for, se você não for, eu não vou. Será que a gente está esperando alguém dar o pontapé inicial para a gente agir também? Será que a gente é aquela pessoa que sempre está esperando a iniciativa de outro para tomar também? Será que a gente é aquele que sempre está esperando? Não, se ele fizer eu faço, se ele começar eu começo. Mesmo Deus já tendo testificado dentro de você: vai, é por você, eu vou fazer vencer, eu vou dar. Só que a gente condiciona a pessoas. Tanto é que, por essa atitude do comandante Baraque, versículo 9, a resposta de Deus para ele foi a seguinte: Débora respondeu: está bem, não, ó o naipe da mulher, está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, porque o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher, que no caso não era ela, tá? Que ela estava se referindo, é uma outra mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Aqui é interessante que a gente pode aprender o seguinte: Deus nos promete, Deus nos dá a promessa: vai que eu vou dar a vitória. E depois, pela atitude de Baraque: não, só se você for, eu vou, se você não for, eu não vou não. Resposta de Deus para ele: você vai ficar sem honra, você vai ficar sem honra. Então, eu ouvi até o comecinho, que eu não estava no dia, da mensagem do Avelar, pregando aqui sobre, foi Ana, né? Ana, e ele falou da gente carregar em algumas áreas das nossas vidas uma certa infertilidade. O que é que ainda não está fértil? O que é que não está produzindo como deveria produzir? O que é que não está gerando como deveria gerar? E pode ser que na sua vida seja a resposta a mesma para Baraque. Por você sempre esperar de outros para agir, por mim, por você, sempre a gente esperar o pontapé inicial de outra pessoa para agir, Deus fala: você vai ficar sem a honra. E aí ele continua, versículo 12, Léo, por favor. A gente vai ler até o versículo 14. E aí ele sai, então, Débora acompanhando. Sísera era o comandante inimigo. Avisaram Sísera que Baraque, comandante de Deus, filho de Abinoão, havia subido no monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 carros de ferro e todos os seus homens, os fez ir de Arosete a Bogim até o rio Quizon. Então Débora falou para Baraque: isso é lindo demais. Então Débora falou para o comandante de Israel: vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens. Outro detalhe sobre Débora: ela não lutou a guerra, mas ela os acompanhou
E a coisa mais linda sobre Débora, e normalmente é sobre a sabedoria, é que essa... Detalhe, tá? Deus não te chamou para fazer tudo. Eu já falei aqui, eu gosto muito de falar sobre isso. Nós somos o corpo de Cristo. E cada um de nós é um membro. Cada um é um membro. E cada um tem uma função. Ou algumas, mas nunca todas. Não dá para querer abraçar o mundo. Não dá para querer fazer tudo. Não dá para querer se intrometer em tudo. Não dá para querer palpitar em tudo. Débora, a sabedoria que dirigia ela foi a mesma que disse assim: Débora, você pode acompanhar ele, mas você sabe, né, que lutar você não vai lutar. E a resposta dela diante disso é o seguinte: Baraque, vai porque o Senhor vai dar a vitória para você, Baraque. O fato dela não ter lutado diretamente a guerra não tirou o coração de mãe, o coração de cuidado, o coração de serviço, que é só para a mulher, não, é para todos nós. O fato dela saber que ela não poderia lutar não a impediu de abençoar, de erguer, de ajudar o outro a cumprir com aquilo que ele deveria cumprir. Então, nós nunca vamos fazer tudo. Eu lembro que eu sempre tive uma mania de controle, sempre gostei de estar no controle de tudo, saber o que está acontecendo em tudo e tal, me intrometer em tudo, palpitar em tudo, até que o Senhor, né, vem aquele processinho básico, o Senhor dá uma modelada, né, dá uma espreguidinha e você reconsidera muitas coisas. Eu lembro que eu fui trabalhar na empresa de um amigo, a gente tinha intimidade, já cheguei na boa intenção, mas nem tudo que a gente faz na boa intenção quer dizer que está certo. É na boa intenção, porém é errado do mesmo jeito. Você vai ter que aprender a fazer certo. Cheguei lá na boa intenção, dá para fazer isso aqui, mudar isso, já vamos começar tal, pá. Eu lembro que uma das reuniões, pelo histórico desse meu amigo, acredito que ele não tenha tido coragem de falar, ele jogou uma indireta numa das reuniões com a galera, ou só se a carapuça serviu, não sei, mas eu lembro que as palavras foram: vocês precisam aprender a se colocar no lugar de vocês. E claro, né, o orgulho que está dentro de todos nós, a princípio, dá aquela endurecida, seu coração já dá aquela fechada. Mas para alguém inteligente, uma palavra de correção, ela não precisa vir bonita. O humilde, ele recebe do mesmo jeito. Ele não está esperando a palavra ela vir bonitinha para ele mudar. Ele está esperando a verdade vir. Ele está esperando alguma coisa que ele possa comparar com a palavra de Deus e dizer: olha, isso aqui é verdade. Mesmo se veio de um jeito que não me agradou muito, mas é verdade, isso aqui é segundo a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Eu lembro que aquilo ficou em mim e foi uma das coisas que o Senhor me ensinou. Cada macaco no seu galho. E de fato a gente muitas vezes precisa se colocar no nosso lugar, no bom sentido. Quer fazer tudo, quer abraçar tudo, quer se envolver em tudo, sendo que Deus reservou um lugar específico. Deus plantou dentro da gente uma coisa específica, mas não quer se envolver em tudo. Quem acaba sendo prejudicado somos nós mesmos, porque acabamos nos metendo em coisas que a gente não tem o aval de Deus, a gente não tem a capacitação de Deus. Só que Débora, ela foi tão preciosa nisso, que o fato dela saber o lugar dela não a impediu de servir o outro na função e no lugar e no galho dele. Ela pega e dá um gás para ele: Baraque, vai, é hoje, o Senhor vai entregar a vitória, é hoje, vai. E o bichinho vai. Começam, vocês lembram lá
história de Moisés? Moisés está vivo, Josué também. Aí eles vão para uma batalha. Aí chega nessa batalha, Moisés fala para o Josué: vai, que eu vou subir lá no monte e vou erguer o bastão de Deus. E eles perceberam que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo vencia. Mas quando a mão abaixava, o povo começava a perder. E aí, quando eles perceberam isso, Moisés, já cansado de ficar lá com a mão erguida, levou com ele Arão e Hur, se eu não me engano. E um começou a segurar em um braço dele e o outro no outro, fazendo com que o braço continuasse levantado e o povo lá continuasse vencendo. Então, o fato de você não estar envolvido diretamente com alguma coisa não te impede de ajudar, não te impede de somar, não te impede de servir como bênção para outros. Tanto é que nós somos membros não só do corpo, mas nós somos membros uns dos outros. Eu ouvi até uma vez uma ilustração. Normalmente tem, dentro da igreja tem aquela coisa, né? A pessoa que tem uma vocação evangelística, ela sempre está pensando: não, a gente precisa alcançar vidas, a gente precisa ir lá fora, a gente precisa, né, os perdidos, e vira até uma certa indignação, né, contra aqueles que não vão, contra aqueles, né? Normalmente tem isso com o pastor que cuida da igreja. O pastor, né, você precisa estar mais aqui. Aí o cara: não, mas a gente precisa sair mais e tal. E uma vez eu ouvi uma ilustração muito boa que dizia assim, né: o pastor e o evangelista, eles são como se fossem dois caras, e um deles está tentando descer um barranco na corda. O pastor é aquele que fica em cima segurando a corda, e o evangelista é aquele que desce segurando a corda. E falava: nenhum fica sem cicatriz, nenhum vai ficar sem marca, independentemente se está segurando ou se está descendo, os dois terão suas marcas. Então, cada função, por mais que você pense que não, aquela ali é facinho, não, aquela ali, cada uma carrega as suas marcas. Já basta as nossas marcas, né? Muitas vezes a gente quer se envolver com aquilo que não deve. Tão maravilhosa a sabedoria de Débora, que ela não só sabia agir, mas ela sabia fazer com que outros agissem. Olha aqui que quem estava ouvindo ouviu que Deus já falou aqui. Essa palavra, ativar, ela não só era ativada, como ela era usada para ativar pessoas. Tanto é que foi essa palavra que ela lançou para Baraque antes dele ir lutar. Capítulo 5, Léo, versículo 15. Eu já estou encerrando. Diz assim: esse é um trecho da música que ela compôs com o comandante Baraque. Falava assim: os chefes de Issacar foram com Débora. Sim, a tribo de Issacar foi, e Baraque também. Eles o seguiram até o vale, mas a tribo de Ruben estava dividida. Eles discutiram e não foram. Quero ficar com essa parte. Os chefes de Issacar foram com Débora. Sim, a tribo de Issacar foi, e Baraque
também. Em outras traduções falam assim, que os comandantes dos chefes foram após Débora. Quando eu disse que também está escrito em um trecho dessa canção que eles comporam, que Débora ela se levantou como mãe de Israel, não foi à toa e não foi só para soar de forma bonita, porque dizia que o povo, as ruas estavam desertas, ninguém queria saber mais de nada, o pessoal estava rebelde, o pessoal fazia o que eles queriam. E aí essa expressão, que dá até para a gente ler, capítulo 5, versículo 7. Nas cidades de Israel não tinha ninguém, elas ficaram vazias até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Em outro trecho diz que até que Débora se levantou. E uma das coisas que a gente pode destacar sobre ela, que a gente viu até agora, é que ela não mediu esforços para ser a pioneira, para ser a primeira a agir, para ser a primeira a tomar atitude sobre essa guerra. Tanto é que eles escolheram paz por causa da atitude de uma mulher. Já pensou que se quando Baraque tivesse falado para ela, Débora, eu só vou se você for, se você não for, eu não vou. Tá bom, não vou não. Então não vou. Já era. Iam continuar na opressão, iam continuar no sofrimento. Mas ela toma a posição e a iniciativa e se levanta como uma mãe. O que é que motivava Débora a agir como ela agiu? Antes dela ir na frente do exército, ela estava lá atrás, servindo o povo, julgando as causas do povo embaixo de uma árvore. Tudo começa, gente, com o serviço. Tudo começa com o serviço. Quando a gente entende que tudo na nossa vida, inclusive no nosso emprego, inclusive no nosso trabalho, inclusive na nossa empresa, tudo se resume a servir as pessoas, a gente prospera. Quando tem até um provérbio que fala: aquele que faz um bom trabalho enriquece, mas aquele que trabalha só pelo dinheiro continua do mesmo jeito. Então, às vezes a gente foca tanto no objetivo que larga o meio. O Senhor não falou que Ele era o destino, o Senhor falou que Ele era o caminho. Mais importante do que o destino é o próprio caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mais importante do que eu quero ir lá para o Paraná, mas não sei como é que vai. Então você vai chegar, porque mais importante do que o destino é o caminho, é o trajeto que eu vou pegar para chegar até lá. Então, às vezes a gente foca tanto no destino e esquece de fazer um bom serviço, um bom trabalho no meio, no caminho. E Débora foi essa que se levanta como mãe, primeiro como cuidadora do povo, e mais um trecho da música que eles comporam fala assim: capítulo 5, versículo 13. Então aqueles que tinham fé foram para onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, foi se encontrar com Baraque. Olha que maravilhoso que é pensar o seguinte: o negócio aconteceu como um efeito dominó. Deus liberou a palavra, Débora expôs a palavra para Baraque, Baraque devolve a palavra para Débora, condicionando a atitude dele a ela. Ela fala: tá bom, eu vou. Depois que isso aconteceu, eles vão juntos, e aí isso acontece. O povo começa a ir onde os seus chefes foram, e o povo de Deus, pronto para lutar, vão se encontrar com o comandante Baraque. Então, olha o
Ó que atitude! Ó que o que uma atitude de uma mulher, de uma pessoa que confiava em Deus, fez acontecer. Por ela ter tomado a iniciativa e a responsabilidade sobre a palavra de Deus, por ela ter tratado a palavra de Deus com zelo, por ela ter confiado naquilo que Deus falou, ela afeta Baraque, que afeta o povo, que congrega o povo, que vai até a guerra, que luta a batalha e que vence. E aí eu finalizo com o versículo 31. Assim, ó Senhor Deus, morram os teus inimigos, porém que os teus amigos brilhem como a forte luz do sol nascente. E teve paz no país durante 40 anos. Só aproveitaram os 40 anos de paz porque alguém decidiu confiar naquilo que Deus falou, e não só confiar, mas agir em cima daquilo que Deus liberou. Deus não libera nada estéril, Deus não libera nenhuma palavra, e até isso que Ele está te dizendo essa noite, Ele não libera nada sem que Ele não vá respaldar, sem que Ele não vá fazer frutificar. Só que o que faz a semente dar fruto não é só a semente. A Carol uma vez pregou sobre isso. Você pode usar a semente que for, se a terra não for boa e se não tiver água, não acontece nada. Então, tem até uma música que fala que fé é botar o pé para que Deus bote o chão. Deus te dá uma palavra. O Pedro vê o Senhor andando lá sobre as águas tempestuosas e tal. Senhor, mande que eu vá ter com você. Resposta do Senhor: vem. E ele, por aquela palavra, não só confiou, ele agiu. E foi o único que andou. Imagina você carregar isso. Andei em cima da água, cara. Andei em cima do mar. Pois ele viveu. Ele era um explosivo, ele era, aquele que falava sem pensar as coisas, mas também ele era aquele que não media esforço para agir, para tomar uma atitude, para responder ao que Deus tinha falado para ele. Consequência disso, temos passinho lá em cima das águas. Então, meus irmãos, que a gente, com a ajuda de Deus, a gente possa responder a tudo que Ele tem falado para a gente. Senão, vou falar, vira uma coisa chata. A gente vem aqui, ouve uma mensagem, como a Carol também pregou, sai todo felizinho com a mensagem, mas amanhã já esquecemos. Amanhã a gente já vem alguma afronta, vem alguma dificuldade, a palavra nem deu tempo de criar raiz, a gente já está negando, a gente já está fazendo o contrário. E vira o ciclo de Juízes. Deus manda alguém para falar, Deus manda alguém para salvar. Opa, fui salvo, mas amanhã eu esqueço, mas amanhã eu volto a fazer aquilo que me agrada. E aí vem Deus de novo. E vou te falar, Juízes não durou eternamente, teve um limite. Ainda que houveram muitos, teve um limite. Do mesmo jeito, gente, essa coisa de e olha que Deus não faz de qualquer jeito, tá? Você imagina o coração pulsante de Deus fazendo por amor. Porque quando Deus fala, é o amor quem fala. Então é sempre Deus querendo lapidar, mostrar o melhor caminho, te aprumar, te trazer para o trilho de novo. Deus sempre faz de forma maravilhosa, com amor. Só que às vezes é a gente que... Estava até conversando com uma pessoa essa semana. Tinha comentado sobre um evento que ia ter lá em Curitiba, de um retiro, e essa pessoa há um bom tempo já não anda com o Senhor, e comentou comigo. Eu respondi: e aí, quer ir?
Não, até agora eu estava em tal país e tal, só bebendo, correndo atrás de prostituta, eu vou agora. Eu falei, a partir do momento que a gente condiciona o nosso relacionamento com Deus, a partir do que a gente faz, a fé não está em Cristo, a fé está em nós. Então, e aí a resposta dele foi: eu sei de tudo isso. E aí eu lembrei do que o apóstolo Pedro falou: a fé não é de todos. Não adianta. E não adianta saber. Interessante, né? Tem gente que sabe que Jesus veio para morrer no lugar delas, para pagar o preço, o boleto delas, para religar elas com Deus. Tem gente que sabe disso, mas não tem efeito nenhum. Que a promessa de Deus foi: vou colocar as minhas palavras na mente e no coração. Se botar só na mente, não funciona. Se botar só no coração, também não funciona. É mente e coração. É mente lúcida e coração pegando fogo. Só desse jeito. É o mesmo passarinho não voa com uma asa só. São as duas trabalhando juntas. Senão não alça voo, senão não se ergue. Então que a gente responda bem a essa graça de Deus, que a gente responda bem a tudo que o Senhor tem falado com a gente. Tá bom? Vamos orar um pouquinho? Se vocês puderem ficar de pé. Senhor Espírito de Deus tem as suas formas de agir, de trabalhar, e muito obrigado porque pela fé a gente acredita que o Senhor não faz nada sem propósito. Obrigado porque, como a gente já falou, o Senhor é digno de louvor. Obrigado porque, como a gente já cantou, ao Senhor pertence o louvor, e a gente te agradece, Senhor, só pelo fato do Senhor deixar a gente se divertir um pouco com o seu louvor. Obrigado porque a gente não te dá nada sem antes ter recebido do Senhor. Obrigado porque nada que a gente possa fazer te maravilha. Obrigado porque o Senhor não pode se surpreender com nada que a gente possa fazer, mas não quer dizer que o Senhor não ame. Obrigado porque tudo aquilo que a gente pode oferecer ao Senhor, primeiro o Senhor nos deu. A terra, ela só gera o fruto porque o Senhor deu a chuva. Qualquer inclinação nossa, Espírito Santo, de te desejar, de te querer te seguir, de querer ouvir a sua voz, de querer experimentar da sua presença, de querer andar com o Senhor, qualquer inclinação não é por natureza própria, é pela sua obra, Espírito Santo, porque está escrito que o Senhor opera tanto o querer como o realizar. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem operado, o Senhor tem trabalhado dentro dos nossos corações. Como a gente costuma cantar, a casa é sua, pode entrar, muda o que o Senhor quiser mudar. Somos do Senhor, Espírito Santo, e obrigado por esse privilégio, Pai, por causa de Cristo e no nome de Jesus, pelo privilégio da gente viver o seu louvor, viver o seu amor, viver a sua graça, viver a sua palavra, viver o seu reino, a sua vontade, que tem mostrado para a gente que é boa, perfeita e agradável, vai nos levar, ainda que por um caminho estreito, aqui, vai nos levar para um lugar largo. Obrigado que assim como o apóstolo Pedro falou, ainda que importe que nessa vida a gente viva algumas provações, para que a nossa fé ela se encontre em louvor, em honra, em glória ao Senhor. Fé que é mais preciosa do que o ouro que perece, mas que mesmo assim é provado pelo fogo. Quanto mais a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, será também provada pelo fogo, para que possa manifestar
o seu real valor. Então, obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse dia que se chama hoje, que o Senhor fez para nós. Obrigado por esse tempo, que como o Senhor testificou no Léo, e Ele trouxe para a gente, que a gente não viva os nossos dias de qualquer jeito, como está escrito na sua palavra, que a gente possa remir o tempo, aproveitar o tempo. Não é mais uma hora, não é mais um momento, é o momento que a gente teve hoje, e a gente te agradece mais uma vez, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém.